Glorificado é o nome do nosso Deus nessa noite, exaltado pelos séculos dos séculos, através de um povo que reconhece que Ele é Deus sobre todas as coisas. Você pode assentar. Essa música fala muito sobre isso, esse tema, essa série de mensagens que nós estamos tratando nesses domingos, que é discípulos proféticos em um mundo caótico. Em um momento, esses discípulos proféticos que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, estarão diante do Senhor cumprindo a palavra de Deus em Apocalipse, que diz que estaremos louvando ao Senhor com os anjos do céu, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, exaltando e glorificando o nome dEle. E para você relembrar um pouquinho, essa temática ela veio numa reunião que nós estávamos com a equipe ministerial, e o pastor Edson passou um vídeo para a gente, mostrando que as profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo em Israel. A palavra do Senhor está se cumprindo hoje. Várias profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo aos olhos das pessoas, mostrando que a palavra do Senhor é real, verdadeira, e ela se cumpre. Na semana passada o pastor Edson pregou e quem estava aqui? Quem viu o pastor Edson fardado? Quase todo mundo, que legal. Eu tenho certeza, o pastor deve estar assistindo, pastor, o senhor deve ter amado, né? O pastor amou vestir farda, né? Tenho certeza disso, deve ter gostado demais. Mas ele trouxe uma direção para nós, discípulos proféticos, de que nós devemos ser verdadeiros soldados de Cristo. Por isso ele veio paramentado daquela forma, para mostrar a importância de um posicionamento de um discípulo de Cristo em frente às adversidades, às lutas que nós temos em nossas vidas e em nossa realidade, nossa sociedade, no nosso mundo. E eu quero manter essa temática de discípulos proféticos neste mundo caótico, lendo com você o Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 40. Vai ser projetado para a gente aqui na tela. E eu gostaria que você lesse comigo. Vamos juntos? Disse-lhe: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Vamos de novo, bem forte. Você que está em casa, você pode fazer o mesmo com a gente. Vamos lá? Disse-lhe Jesus: não falei eu que se você cresce, veria a glória de Deus? Bom, para você que não conhece muito a palavra de Deus, eu vou trazer um pouquinho da história, mas você que conhece também, você vai relembrar. João aqui escreve este evangelho e ele era um dos discípulos, dos 12 discípulos de Jesus. Mas ele não era qualquer discípulo, de um círculo de relacionamento que Jesus tinha, dentre 3 pessoas próximas, 3 discípulos próximos, João era um desses. João era próximo. João, ele se denominava como discípulo amado. O discípulo a quem Jesus amava. Você não vai ver na Bíblia, no Evangelho, Jesus em nenhum momento dizendo assim: ô João, meu discípulo amado, vem cá, quero conversar com você. Você não vai ver Jesus chamando João de discípulo amado. Mas João se chamava assim. João acreditava e ele tinha essa certeza que era amado por Cristo. Gente, é maravilhoso a gente sentir isso, não é? É muito bom você se sentir amado por Deus, amado por Cristo. E assim João se sentia. João escreve o Evangelho 70 ou entre 70 e 100 depois de Cristo. Ele escreveu o Evangelho, ele escreveu 3 cartas e ele escreveu o livro de Apocalipse. As pessoas ficam meio preocupadas de ler o livro de Apocalipse, porque às vezes não entendem, né, o que está acontecendo ali, é um pouco confuso para as pessoas, e tem gente que dá um passo atrás em relação à leitura deste livro, mas é um livro legal de se ler. Você vai ver muitas coisas ali, Deus falando, coisas que já aconteceram e coisas que eu creio que ainda irão acontecer. Bom, o Evangelho de João, Jesus é apresentado como Filho de Deus. E João testifica que só através de Jesus nós temos a vida eterna. E nesse contexto do capítulo 11, só para você relembrar, ali está contando da história da morte e a ressurreição de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria eram uma família que Jesus amava demais. Eram amigos de Jesus. E eles, sempre que Jesus podia, estava na casa deles, eles tinham esse tempo juntos. E acontece que Lázaro fica doente. Então suas irmãs mandam um mensageiro até onde Jesus estava, e Jesus estava longe de onde que Lázaro, Marta e Maria moravam, e ele chega para Jesus e diz: olha, Lázaro está doente, vem depressa. Só que Jesus não vai. Jesus ainda fica um tempo ali, demora um tempo onde ele estava. Nesse processo ele chega para os seus discípulos e diz assim: olha, Lázaro descansou.
E os discípulos, sem entender, falaram assim: Jesus, tudo bem, se ele está descansando, se ele está dormindo, a gente acorda ele e está resolvido o problema. Jesus disse de maneira mais enfática, mais clara: Lázaro morreu, mas esta doença que aconteceu é para glorificar, não é para a morte, é para glorificar a Deus. Então ainda demora mais um pouco e Jesus vai até então o encontro de Marta e Maria. Lázaro já havia falecido, já fazia 4 dias. Marta, sabendo que Jesus está chegando, ela vai até o encontro de Jesus, ali nas proximidades da sua casa, se lança aos pés de Jesus e diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria logo em seguida, ela faz a mesma coisa, ela vai até Jesus, e as pessoas que estavam próximas de Maria vai junto com ela, e aí, assim, quando Maria encontra com Jesus, ela se lança também a Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria falecido. Jesus, ele diz ainda: olha, ele vai ressuscitar, fica tranquila. Maria fala: não, eu acredito, Senhor, que no momento vai acontecer essa ressurreição dos mortos, mas não era isso que Jesus estava dizendo, entende? Jesus então, ele vai até o lugar onde que Lázaro estava sepultado, e ele sendo 100% Deus, mas também 100% homem, ele se angustia com a morte do seu amigo. Ele olha para as pessoas e ele diz assim: olha, removam essa pedra. Marta chega para Jesus e diz assim: não, Senhor, já faz 4 dias, cheira mal, não tem o que fazer. E aí entra o que nós lemos no capítulo 11, versículo 40. Jesus diz: eu já não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então Jesus manda novamente retirar a pedra, chama Lázaro lá de dentro, e Lázaro sai vivo. Contrariando as expectativas, contrariando a realidade, contrariando o fim que todos nós temos da morte como algo definitivo, Lázaro é ressuscitado. Agora eu quero falar com você um pouco a respeito do que exatamente Jesus quis dizer com essa questão de ver a glória de Deus, porque para mim esse é o texto, é o tema principal desse texto. O que Jesus quis dizer em ver a glória de Deus? Porque sabe, a gente acha que ver a glória de Deus é algo muito subjetivo, é algo muito abstrato, é um arrepio que você sente durante o louvor, é algo assim, precisa de algo sobrenatural, luzes, algo, sei lá, algo assim. As pessoas às vezes pensam dessa forma, não é? Mas aqui no texto mostra diferente. E eu quero dizer para você o que significa, ao meu ver, e segundo a palavra de Deus, essa questão da glória de Deus sendo manifesta para que todos vejam. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento foi necessário ressignificar uma palavra para que assim fosse adotada apenas para definir a glória de Deus. No Antigo Testamento a palavra kabod e no Novo Testamento a palavra doxa foram definidas para assim serem usadas apenas quando se diz a respeito da glória de Deus. E essas palavras não significam apenas glória, mas louvor, adoração, exaltação. Significa o esplendor, o brilho, a magnificência, a excelência, a preeminência, a dignidade, graça, majestade de Deus. É usada de maneira muito prática, não subjetiva, não abstrata, como eu estava dizendo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando foi feito o tabernáculo, e aí Moisés estava ali com o povo, toda vez que Deus queria falar com Moisés, a presença do Senhor, ou seja, numa coluna de fogo, ou numa nuvem, descia sobre o tabernáculo, e todos viam o kabod de Deus, a glória de Deus. Significa a presença de Deus manifesta, a santidade de Deus, no qual, no templo que Salomão faz, e a glória de Deus enche aquele lugar, aquela nuvem da presença de Deus, ninguém conseguia entrar, confrontados pela santidade e a presença do Senhor. Então toda vez que você vai ver a glória de Deus sendo manifestada, algo real acontece. Irmãos, não há algo mais claro ao vermos a glória do Senhor do que a história da salvação. Jesus Cristo é a manifestação da glória do Pai. Você vai ver isso em Isaías capítulo 4, versículo 2, quando falando sobre o Messias, ele diz assim: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. João capítulo 1, versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O profeta Abacuque, no seu livro, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque está dizendo assim: se você teve a experiência de ir para uma cidade litorânea e ver aquela imensidão de água, onde você não consegue ver as divisas e limites, e ela se perde no horizonte, ele está dizendo: assim será a glória de Deus manifestada. E nós conseguimos ver isso através de Cristo. E as pessoas que estão ao nosso redor, em Dourados e na região e onde mais for, vai ver a glória de Deus manifestada na sua igreja, porque a igreja de Cristo, ela anda de acordo com a vontade do Senhor e resplandece a presença do Todo-Poderoso através do Espírito Santo. Por isso eu quero tratar com vocês, nesta noite, sobre essa ação dos discípulos proféticos, neste mundo caótico, que vem a glória de Deus. Claro, como eu disse, não vem a glória de Deus essa questão do imaginário, mas de maneira prática, contundente. A glória de Deus que é manifestada através da sua vida, através da minha vida, para as pessoas verem, as pessoas experimentarem a presença poderosa do Senhor. E nós vamos fazer o seguinte, através de uma jornada pela Bíblia, olhando alguns textos do Antigo e do Novo Testamento, aproveitando algumas músicas que têm a ver com este contexto, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a glória de Deus e aprender como nós podemos ver e viver essa glória todos os nossos dias. Por isso que eu vejo que o discípulo profético, neste mundo caótico, ele vê a glória de Deus quando ele crê na provisão divina em meio à escassez. E aqui eu quero contar para você a história de Elias e uma viúva que morava numa cidade chamada Sarepta. Acontece que Deus chama o profeta Elias e diz assim: olha, profetiza de que haverá uma grande seca, porque há maldade no meio do meu povo, e principalmente comandado por um rei chamado Acabe e sua esposa Jezabel. Então Elias profetiza e realmente há uma seca, e depois de um tempo determinado, essa seca se torna tão dura que começa a faltar comida, obviamente. Os rios secam, as plantações morrem. Então Deus manda Elias ir até essa cidade de Sarepta e ele diz assim: olha, converse com uma viúva e peça comida para ela, ela vai te sustentar. Elias, ao chegar na cidade, encontra essa viúva, ela estava catando alguns pedaços de lenha. Ele chega até a viúva e fala assim: olha, faz um pedaço de pão para mim, cozinha um pedaço de pão, assa, porque eu estou com fome. Ela diz assim: Senhor, tão certo como o Deus que você serve existe, eu estou aqui pegando essas lenhas para acender o fogo na minha casa e preparar um pouco de comida que nós temos, porque nós temos só um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, e depois nós vamos esperar a morte. Eu não sei como você está, e não é uma palavra de efeito, é verdade, eu não sei. Eu não sei se há escassez na sua vida. Eu não sei como você está vivendo hoje, talvez até com privação de alimentos. Já ouvi muitas histórias e já vivemos grandes desafios, o qual os pais muitas vezes abrem mão do alimento, de comer com qualidade para que os seus filhos sejam sustentados. Tem pessoas passando dificuldade financeira, tem pessoas passando por dificuldades e privações. Mas Elias disse o seguinte para essa viúva, ele diz assim: olha, assim diz o Senhor Todo-Poderoso, você vai até a sua casa, você vai fazer um pãozinho para mim, e depois você vai preparar o seu alimento e do seu filho, e enquanto não chover, Deus Todo-Poderoso vai fazer com que não falte farinha na panela, nem azeite na botija. E a palavra disse que essa mulher acreditou na palavra do profeta, e através dessa palavra ela recebeu a provisão divina, porque enquanto não choveu, não faltou farinha na panela, não faltou azeite na botija. Agora veja, não foi algo assim só para ela. Eu tenho certeza que a glória de Deus foi manifestada através desse milagre, porque ela deve ter ajudado pessoas. Ela disse assim: olha, eu sou uma viúva, eu não posso trabalhar, eu sou marginalizada nessa sociedade aqui, eu preciso do favor das pessoas, e da mesma forma como eu recebi o cuidado dos meus familiares, de outros vizinhos meus, amigos, eu também estou abençoando, e as pessoas puderam ver a glória de Deus sendo manifestada na vida dela, através desse milagre do Senhor.
quero profetizar sobre a tua vida a mesma coisa. Não é só a escassez que eu disse de alimento, de recursos, mas talvez há algumas áreas da tua vida que você está vivendo essa sequidão, essa falta de água, essa falta de chuva, essa falta de vida. Talvez seja as tuas emoções, talvez seja o seu relacionamento, talvez seja a sua casa. O que o Senhor está dizendo para você nessa noite é que Deus está provendo sobre a sua casa. Se assim você acreditar, o Todo-Poderoso pode fazer o sobrenatural acontecer sobre a tua vida, e não deixar que falte a farinha na panela, nem o azeite na botija. Sabe, tem uma palavra, tem uma música que fala a respeito disso. E é uma música que marcou a nossa casa e me chama muita atenção. E eu gostaria que você cantasse ela comigo agora, mas não só cantasse, fizesse dela a sua oração, dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor vai prover, o Senhor vai preparar todas as coisas, em nome de Jesus. A música diz assim, ó: Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre a... Vamos de novo, levanta tuas mãos. Deus proverá. Quando as forças se esgotar, Deus proverá. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Agora você vai dizer assim, ó: não vivo pela vista. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então, Deus, olho para o alto, olho para o alto, então, Deus proverá. Ergue tua voz agora, começa a clamar ao Senhor. Senhor, eu creio em nome de Jesus que o Senhor está trazendo provisão sobre este povo nessa noite. Pai, aquilo que antes era angústia, aquilo que antes era derrota, aquilo que estava morrendo à espera de apenas derrota e notícias ruins e destruição, Senhor, em nome de Jesus, traz o sustento sobre o teu povo. Traz, Senhor, aquilo que não existe em nome de Jesus. Faz com que não falte a farinha, Senhor, na panela. Faz com que não falte, Senhor, o azeite na botija. Que seja a tua glória manifestada e eles possam dizer para as pessoas: eu sirvo todo poderoso e a glória do meu Deus é manifestada sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu vejo, meus irmãos, que os discípulos proféticos vivendo neste mundo caótico, eles veem a glória de Deus também quando eles creem na promessa em meio aos desafios dos processos. Em meio aos desafios dos processos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos o processo, mas nós recebemos a promessa. Muitas vezes Deus, Ele lança sobre a gente a promessa. Ele diz assim: filho, filha, eu tenho algo a teu respeito. Eu não sei se você já teve essa experiência de alguém chegar para você e dizer assim: olha, assim diz o Senhor, tem uma palavra de Deus a teu respeito, ou até a Bíblia, ao você lê-la, algo te chama a atenção e o Espírito Santo fala contigo de maneira diferenciada. E você diz assim: Senhor, eu creio nessa promessa para a minha vida. Acontece que Deus muitas vezes não nos mostra o processo, e eu tenho uma teoria a respeito disso. Eu acho que Deus não mostra para a gente o processo, porque se nós conhecêssemos a dificuldade, os desafios, as lutas, a angústia que tem muitas vezes de viver o processo, nós desistiríamos. Nós abriríamos mão, talvez nós colocaríamos na balança e diríamos assim: olha, não sei se vale a pena. Puxa, a promessa de Deus é maravilhosa, né? É extraordinária. Mas sofrer tudo isso, todo esse tempo, não sei. E aqui eu quero contar para vocês a história de José no Egito.
uma história tão conhecida. José tinha mais ou menos 17 anos quando ele recebeu a promessa de Deus, e algo extraordinário iria acontecer. E no capítulo 37 de Gênesis até o 45 você vai ver essa luta do processo que Deus permitiu que José vivesse. E eu tenho certeza que nessa angústia de altos e baixos, quando José achava que as coisas iam acontecer e não acontece, alguém cria uma história, calunia ele, mente a respeito dele, as pessoas acreditam, e ele volta ao fundo do poço, e quando ele acha que vai melhorar de novo e as coisas pioram, eu imagino que José, como todo ser humano, ele deve ter dito: Senhor, por quê? Será que eu me confundi? Será que aquela palavra a meu respeito não era da tua parte? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que não é o momento de eu retroceder e desistir? Dói demais, Senhor. Foram 22 anos aproximadamente para que a promessa de Deus acontecesse, se cumprisse sobre a vida de José. Pessoas esqueceram dele. Ele tinha aquela esperança, e às vezes a gente coloca essa esperança das promessas de Deus serem cumpridas através das pessoas. Claro, irmãos, Deus pode fazer isso, através das circunstâncias e tudo mais, mas quando a gente confia nas pessoas, a gente se decepciona em alguns momentos, em alguns casos. José viveu isso. Ele usa, Deus o usa para interpretar um sonho, e ele espera que alguém fale a respeito dele para Faraó, e o cara esquece. Pensa na frustração daquele homem, né? De José. Mas a promessa de Deus se cumpre, meus irmãos. A gente tem que viver o processo, porque é no processo que a gente aprende. É necessário. É no processo que você se encontra com Deus. É no processo que você é lapidado. É no processo que você aprende a depender de Deus e a abrir mão esse suposto controle que você acha que você tem da sua vida. É durante o processo que você aprende a se prostrar diante de Deus e ter mais intimidade com Ele. É durante o processo que você vê a glória do Senhor ser manifestada. E o cumprir disso, a promessa, é só para testificar o Todo-Poderoso que a gente serve. Por isso, meus irmãos, a gente não anda de acordo com as circunstâncias. A gente vive o processo e a gente permanece firme. A gente segue diante porque a gente sabe o Deus que a gente serve, e a promessa dele para nós é certa. Não importa a circunstância. Sabe por quê? Você pode dizer assim, ó: posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. E a nossa esperança está onde? Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vamos de novo? Diga assim: posso enfrentar. Posso enfrentar. O Senhor tem seus planos sobre nós. E a nossa esperança está onde? Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Sabe por quê? Deus Ele é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar. São os processos da vida, mas sua palavra vai se cumprir. Vamos fazer isso então? Fecha teus olhos mais uma vez e diz ao Senhor: Pai, eu creio na tua promessa para a minha vida. Pega a tua voz aí, meu irmão, começa a dizer isso, minha irmã. Senhor, eu creio na tua promessa, não importa as circunstâncias, eu quero viver o teu processo na minha vida, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu quero experimentar sim esse processo, e eu me lanço aos teus pés, porque eu sei que tu és o Deus de promessa, o Deus que cumpre a sua palavra. Nada nem ninguém
vai tirar as tuas promessas da minha vida, em nome de Jesus. Assim nós cremos sobre a tua igreja, Senhor, sobre as pessoas que estão participando conosco online. A tua palavra se cumpre e a tua glória é manifestada, porque tu és fiel, em nome de Jesus. Amém. Também, meus irmãos, discípulos proféticos, eles veem a glória de Deus, crendo que Deus ressuscita projetos perdidos. E aqui é muito interessante, porque nós vivemos essa frustração de maneira muito intensa hoje em dia. A nossa realidade, ela tem nos levado a um nível de estresse e de frustração muito grande. Você já percebeu como nós desistimos fácil dos nossos projetos? Seja da parte do Senhor, os projetos que Ele nos dá, seja na nossa parte, toda vez que há um entrave, toda vez que há um obstáculo, toda vez que há uma circunstância que nos dificulta experimentar este agir de Deus, esse projeto se cumprir, nós nos decepcionamos de tal forma, que a gente chega ao ponto de desistir, não só do projeto, mas de tudo. Nós vivemos uma geração doente emocionalmente, que não consegue lidar com facilidade com esses sentimentos negativos, que se fecha no quarto, que abre mão de tudo, que uma derrota, mesmo que seja pequena ou grande, não importa, faz com que seja o desejar ou abrir mão de tudo, ou de desistir de todas as coisas. Deus tem um projeto muito claro para Israel, para os judeus. Mas os judeus, por causa do seu egoísmo, por causa do pecado que deixaram que viesse aos seus corações, se afastando de Deus, sofreram e viveram essa frustração de não ter e não experimentar os projetos de Deus na vida deles. Você vai ver em Ezequiel capítulo 37, essa realidade, quando Deus leva o profeta até um vale de ossos secos, e ali representava Israel destroçada e morta, porque esse povo se afasta do Senhor de tal forma, que olhando para si, para o seu próprio umbigo, eles lutam entre si, irmãos contra irmãos, há uma cisma, um separar, o reino do norte e o reino do sul, e a consequência disso é a escravidão. Eles vão para o exílio. E eu não sei se você está experimentando isso, mas muitas vezes nós temos esse sentimento, olhamos para nós e dizemos assim: puxa, eu já estou com essa idade e não alcancei nada. Ou então você olha aquilo que você preparou com tanto afinco, e aí você perde. É o emprego perdido, é a família que começa a se destroçar, é o relacionamento conjugal que não está indo para frente, é aquele relacionamento com os filhos, com os pais, que você queria tanto que florescesse e está morrendo. Mas Deus diz assim para Ezequiel: Ezequiel, profetiza vida a esses ossos secos, e diz assim: ossos secos, assim diz o Senhor, e virá vida sobre vocês. E acontece que assim um vento começa a vir sobre aquele vale de ossos secos, e tendões começam a surgir, carne, pele, e de repente um grande exército é levantado. E da mesma forma Deus quer fazer sobre a tua vida, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos. Ele pode sim ressuscitar os projetos e sonhos que Ele tem a seu respeito. Não acabou. Não é porque as pessoas estão dizendo, não é porque as circunstâncias estão mostrando, não é porque você está sentindo isso que Deus não pode trazer à existência aquilo que para você não existe mais. E eu quero te convidar a dizer isso: o Senhor ressuscita nessa noite os meus sonhos, os meus projetos. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Coloca a mão no teu coração e diz assim: posso ouvir o som de avivamento. A morte tornando vida, a morte tornando vida,
vida. Ressuscita. Com a tua mão no coração, mais uma vez fecha os teus olhos e diz isso para o Senhor. Pai, ressuscita os sonhos e projetos, coloca diante dele, começa a clamar ao Senhor, faz da mesma forma como Eliseu foi conduzido a fazer. Diz assim, em nome de Jesus, assim diz o Senhor dos Exércitos: aquilo que antes estava morto, faz, Senhor, novamente trazer a vida. Ressuscita os sonhos, Senhor, ressuscita os projetos, ressuscita os planos, Pai. Traz de novo, Senhor, a vida, aquilo que antes já havia sido sepultado, já havia se esquecido, já havia sido abandonado, Pai. Eu creio na palavra profética que está sendo lançada nessa noite sobre o teu povo, Senhor, de vida e vida em abundância que só o Senhor pode trazer. E em nome do Senhor eu peço, Paizinho, que já nesta semana seja levantado testemunhos de pessoas aqui, dizendo: olha, o meu projeto, o meu sonho saiu da gaveta, a tua palavra foi lançada, Senhor, sobre a minha vida, e novamente aquilo que estava morto reviveu, e eu quero, Senhor, viver isso. Eu peço sobre a vida do teu povo, Pai, eu peço essa palavra de vida sobre o teu povo, e eu peço isso em nome de Jesus. E eu quero te pedir que, se você crer nisso, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor bem forte, expressando através da tua adoração que a glória do Senhor é manifestada, e a presença do Senhor se torna real, e a vida do Senhor é sobre a sua casa, sobre as suas necessidades, sobre os seus sonhos, em nome do Senhor Jesus. Discípulos proféticos, eles vivem neste meio do caos, desse mundo caótico, mas eles veem a glória de Deus, porque eles creem no sobrenatural vivendo o natural. E aqui tem uma experiência muito legal dos discípulos em Atos capítulo 2, quando eles estavam no dia de Pentecostes. A realidade natural aos olhos dele era de perseguição. Jesus não estava mais com eles. Jesus já tinha ido para o céu, então fisicamente já não estava mais com eles. E aqueles discípulos, cerca de 120, estavam num lugar fechado, orando, morrendo de medo. Meu Deus, o que será agora da gente? Nós seguimos a Jesus, Jesus foi para o céu, disse que nos deixaria um Consolador, mas e agora, o que a gente faz? E nada, né? E eles angustiados ali. Sabe que às vezes a gente vive desse mesmo jeito? Quando nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, a única coisa que a gente vê é morte, perseguição. Quando nós olhamos para o nosso cenário político, o nosso cenário econômico, nós olhamos essas coisas e a gente tem medo. A gente sente insegurança, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas então vem o sobrenatural de Deus. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 2, que um vento impetuoso tomou todo aquele ambiente, e foi distribuído línguas de fogo, chamas de fogo sobre a cabeça daquelas pessoas, e eles começaram a anunciar as grandezas do Todo-Poderoso para as pessoas. A ordem natural era sentir-se acuado, com medo, guardado, escondido. Não, vamos ficar quietinho no nosso canto. Não é um momento de falar de Jesus para ninguém. Vamos deixar a poeira baixar. Mas impelidos pelo Espírito Santo, eles saíram daquele lugar, e eles começaram a falar em vários idiomas as grandezas do reino de Deus, e mais de 3.000 pessoas foram salvas naquela época. Mais de 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Porque as pessoas que estavam ali não tiveram medo em relação às circunstâncias do dia a dia, e cheios do Espírito Santo de Deus, manifestaram a glória do Senhor, anunciando a grandeza do Todo-Poderoso. Acontece que nós temos hoje uma geração, uma realidade de cristãos muito tacanhos, medrosos, que são cuidadosos na forma de anunciar Jesus Cristo para as pessoas, que ficam com medo de falar e talvez ofender alguém. E não é questão de ofender, meu filho, porque Jesus ele vem nos mostrar como é amar o próximo, e nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. A nossa palavra é em amor, mas de forma alguma nós nos omitimos em mostrar quem realmente nós somos e a quem nós servimos. Agora minha pergunta para você é o seguinte: se você é um cristão de verdade, se você aceitou a Jesus Cristo, a glória de Deus é manifestada em sua vida e através da sua vida? Como que são as suas postagens na rede social? Porque aqui é uma distinção muito grande entre cristão e crente, porque crente qualquer um pode ser, acreditando em alguma coisa, mas cristão, aquele que imita a Cristo, ele tem um posicionamento diferenciado.
ele se abstém das coisas, por amor ao próximo, porque não faz mal para ele abrir mão de alguma coisa, que vai escandalizar alguém. Agora me diga uma coisa, meu irmão, quantas pessoas aceitaram a Cristo através das suas redes sociais? Todos aqueles milhares de seguidores que você tem nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, sei lá mais o que. Quantas pessoas chegaram para você e depois falaram assim: olha, eu conheci a Jesus Cristo por causa daquela postagem que você colocou lá. Eu aceitei a Jesus Cristo porque eu vi nos seus stories tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, o seu testemunho. Quantas pessoas aceitaram a Cristo? Porque nós estamos vivendo o natural. A gente está vivendo apenas o que é legal postar hoje? Vamos postar numa festa, vamos postar nisso, vamos postar naquilo, vamos postar mostrando isso, mostrando aquilo. E é isso realmente que Jesus Cristo quer para a gente? Como discípulos proféticos, neste mundo caótico, realmente a gente precisa se moldar a este mundo, é isso? Eu vejo isso, meus irmãos, porque os discípulos proféticos também veem a glória de Deus quando eles tiram obstáculos, eles creem que os obstáculos que são intransponíveis são removidos também. E aqui eu quero voltar a João 11:40, porque Jesus diz assim: retira a pedra para que Lázaro saia. E é necessário muitas vezes pedras serem retiradas da tua vida, obstáculos que foram colocados, e às vezes até por você mesmo, viu? Para que a glória de Deus seja manifestada. Porque Jesus está dizendo para você nessa noite: eu não te disse já que se você cresce, você veria a glória de Deus? E talvez você não está vendo essa glória de Deus, e as pessoas não estão vendo a glória de Deus na tua vida, porque você está deixando que pedras barrem, que pedras obstruam o mover e o agir do Senhor na tua vida e através da tua vida. Sabe, irmãos, eu não tenho objetivo aqui de mandar na tua vida e dizer o que você deve ou não fazer, tanto que eu estou usando textos bíblicos aqui em várias passagens, como você está vendo. A decisão é sua, porque o Espírito Santo foi colocado e descido sobre aqueles que creem, desde Pentecostes, como eu disse no tópico anterior. Mas que está na hora de uma geração se levantar para anunciar Jesus Cristo de maneira profética para esse mundo, está. As pessoas ao redor da tua casa, as pessoas que trabalham contigo, as pessoas que estão se relacionando com você aqui na igreja ou fora, elas estão ansiosas por ver a glória de Deus manifestada na tua vida. E aí, estão vendo? Elas estão experimentando isso? Ou você está preocupado com o prestígio social? Você está preocupado de talvez não escandalizar pessoas, porque você acha que se falar de Jesus Cristo para todo mundo, as pessoas vão se afastar de você? Se você está preocupado com isso, meu irmão, infelizmente, minha irmã, a glória de Deus não vai ser manifestada para você. Sabe que está na hora de pessoas se levantarem de maneira diferente. As pessoas precisam ver a glória de Deus, gente. A nossa igreja precisa ser inundada da glória de Deus. E como eu disse, a manifestação da glória de Deus pode ser representada através da minha vida e da sua. Então está na hora da gente sair de cima do muro, de ficar brincando de ser cristão e mostrar realmente quem nós somos para as pessoas. E resplandecer a glória do Todo-Poderoso como um farol, como assim nós cremos que este lugar também é. Tem uma música que fala sobre isso, eu gostaria de chamar a equipe de louvor a vir à frente. E eu quero te convidar a cantar comigo, que fala assim: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, o teu poder sobre a minha vida. E os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor de Deus descer sobre este lugar. E assim eu creio em nome de Jesus que você vai anunciar de maneira corajosa, como um discípulo que é profético, mesmo num mundo tão estranho que a gente está vivendo, que a glória de Deus pode ser manifestada quando nós cremos na provisão divina no meio da escassez. Nós cremos na promessa em meio aos desafios do processo. Cremos na promessa quando Deus ressuscita projetos perdidos. Cremos no sobrenatural vivendo no natural. Cremos que os obstáculos intransponíveis são removidos.